Obrigado. Estou honrado por estar aqui com vocês na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca concluí a faculdade. Esse é o mais perto que eu já estive de uma formatura de faculdade. Hoje eu quero contar 3 histórias sobre minha vida. É isso, nada de especial, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu abandonei a faculdade depois do primeiro semestre, mas continuei frequentando informalmente por 18 meses, até que eu realmente saí. E por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem não formada e decidiu me colocar para adoção. Ela sentiu que eu deveria ser adotado por pessoas formadas. Tudo estava arranjado para eu ser adotado ao nascer, porém, por um advogado e sua esposa, exceto que quando eu nasci, eles decidiram de última hora que na verdade queriam uma menina. Então meus pais, que estavam na lista, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Nós temos um menino inesperado. Vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica descobriu depois que minha mãe nunca concluiu a faculdade e meu pai nunca concluiu o ensino médio. Ela se negou a assinar os papéis. Só mudou de ideia alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria à faculdade. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois eu fui à faculdade. Mas eu escolhi uma faculdade que era muito caro, quase que nem Stanford. E todas as economias dos meus pais foram gastas na minha formação. Depois de 6 meses eu não podia ver o valor disso. Então eu tinha que... E nem como a faculdade iria me ajudar. E aqui estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais juntaram toda a vida. Então eu decidi sair e confiar que tudo correria bem. Foi muito assustador na época, mas olhando de hoje, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. No minuto que eu saí, eu parei de frequentar aulas obrigatórias e me liguei em coisas que eu realmente gostava. Não foi tão fácil. Eu não tinha dormitório, dormia no chão dos quartos dos amigos, trocava garrafa de Coca-Cola para comprar comida, andava 7 milhas para fazer uma refeição decente no templo Hare Krishna. Eu amava isso. E muito do que eu tropecei, curiosidade e intuição, se tornou valioso no futuro. Por exemplo, Reed College naquela época tinha as melhores aulas de caligrafia do país. Por todo o campus, todo pôster, toda capa e todo cartaz era lindamente escrito à mão. Já que eu tinha abandonado, não tinha que ter aulas normais, decidi me ligar em caligrafia. Aprendi sobre serifa sans, sobre variar o espaçamento entre diferentes combinações, sobre o que faz uma ótima tipografia. Era lindo, era histórico. Sutilmente artístico, uma maneira que a ciência não se aplicava. E eu achei isso fantástico. Nada disso tinha sequer esperança de ser útil na minha vida. Mas 10 anos depois, quando me empenhava no Macintosh, tudo veio a mim. E colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse feito aqueles específicos cursos na faculdade, o Mac nunca teria múltiplos estilos e letras ou espaços proporcionais que o Windows copiou. Talvez um computador pessoal não tivesse isso. Se eu nunca tivesse abandonado, não teria feito as aulas de caligrafia. Os computadores pessoais poderiam não ter a ótima tipografia que têm hoje. Claro que é impossível de ligar os pontos quando eu estava na faculdade. Mas era muito, muito claro olhando para trás 10 anos mais tarde.
De novo, você não pode ligar os pontos olhando para o futuro. Você só pode ligá-los olhando para o passado. Então você tem que confiar que os pontos vão se ligar no futuro. Você tem que confiar que alguma coisa, destino, Deus, karma, vida, qualquer coisa, porque acreditar que os pontos vão se ligar é muito bom. Vai dar confiança para seguir seu coração, mesmo que te leve para um caminho diferente do previsto. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perdas. Eu tive sorte de encontrei cedo o que amava fazer. Woz e eu começamos a Apple na garagem de minha casa quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple, companhia de 2 bilhões de dólares, com 4 mil empregados, se tornou. Nós acabamos de lançar a nossa maior criação, o Macintosh, um ano antes de eu fazer 20 anos. Então fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você mesmo criou? Bem, conforme a Apple crescia, nós contratamos alguém que... Um ano mais tarde começamos a divergir. E eventualmente tivemos... Foi quando o nosso quadro de diretores escolheu, aos 30 eu estava fora, muito publicamente fora. Tudo que eu me foquei a minha vida toda foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer. E senti como se tivesse falhado com a geração anterior, como se eu tivesse derrubado o bastão quando foi passado para mim. E me encontrei com David Parker, o Bob Nice, para me desculpar por ter errado tão feio. Eu era um fracasso público e até pensei em sair da Raleigh. Mas alguma coisa lentamente me sugeriu. Eu continuava amando o que fazia. As coisas que aconteceram com a Apple não mudaram. Eu havia sido rejeitado, mas continuava amando. Eu não podia ser demitido da Apple. Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ser vitorioso foi substituído pelo vazio, de ser um iniciante sobre nada. Eu me libertei para entrar em um dos períodos mais criativos de minha vida. Durante os próximos 5 anos, criei uma companhia chamada Pixar, outra companhia chamada Pixar, que se tornou... Criou o primeiro grande filme de animação, Toy Story. É hoje o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. É uma incrível sucessão de eventos. A Apple comprou a Nex e eu voltei à Apple. E a tecnologia desenvolvida na Nex é o coração da atual recuperação da Apple. Lauren e eu temos uma linda família. Eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi péssimo o gosto do remédio, mas o doente precisava. Algumas vezes a vida pode atingir a cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Eu convenci que a única coisa que me fez é o que eu amava. Você tem que achar o que ama. Isso é tão verdadeiro quanto o trabalho para as pessoas que amam. E a única maneira de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que acredita ser um ótimo trabalho. É amar o que você faz. Se você não achou isso ainda, continue procurando e não desista. Como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como toda grande relação, só tende a melhorar com o passar do tempo. Então continue procurando, não desista. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação que dizia algo como: se você viver todos os dias como se fosse o último, ocasionalmente acertará. Isso me deixou marcado. E desde então, pelos próximos 33 anos, eu olhei no espelho todas as manhãs e me perguntei: se hoje fosse o último dia de minha vida, eu iria fazer o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, eu sabia que precisava mudar algo. Lembrar que se vai morrer é a coisa mais importante, ferramenta que encontrei para fazer grandes escolhas na vida. Porque praticamente tudo, todas as expectativas, todo orgulho, todo medo de falhar, todas essas coisas simplesmente desaparecem quando você enfrenta a morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço
de evitar armadilhas e imaginar que tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Cerca de um ano atrás, fui diagnosticado com câncer. Fiz o exame 7h30 da manhã, que claramente mostrava no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que esse era um tipo de câncer que é incurável e que eu não deveria esperar viver mais que 3 ou 6 meses. Meu médico disse que iria para casa colocar os meus assuntos em ordem e que o código dos médicos é prepare-se. Isso significa tentar dizer para seus filhos tudo o que você imaginou ter em 10 anos para dizer, em poucos meses. Isso significa ter certeza de que, para que seja o mais fácil possível para a sua família. Eu vivi com esse diagnóstico o dia inteiro e mais tarde eu fiz uma biópsia que eles colocaram um endoscópio através do meu estômago até meu intestino, colocando uma agulha no meu pâncreas e tiveram algumas células com tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa disse que quando os médicos viram as células no microscópio começaram a chorar, porque ficou claro que era uma forma muito rara de câncer, que era curável com cirurgia. Eu fiz a cirurgia e estou bem agora. Esse foi o próximo passo. Espero que seja o mais perto que eu chegue. Passar por isso me dá autoridade para dizer com mais certeza do que quando... Apenas ilustrativo. Ninguém quer morrer. Mesmo que as pessoas querem ir para o paraíso, não querem morrer. E ainda assim, morte é um destino, todos compartilham. Ninguém nunca escapou disso. É assim que deve ser, porque a morte é a maior invenção da vida. É o agente que renova a vida, limpa o espaço, faz o lugar novo. Neste instante, o novo é você. Mas algum dia, não muito distante, você vai gradualmente se tornar velho e será substituído. Desculpe ser tão dramático. Seu tempo é limitado, então não perca vivendo a vida de outra pessoa. Não seja preso pelo dogma de que viver a função do pensamento de outras pessoas. Não deixe o ruído da opinião das outras pessoas calar a sua própria voz e, acima de tudo, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. De alguma maneira, eles já sabem o que você realmente vai se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação incrível chamada The Roadrunner, que foi uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado... Não muito longe daqui, eu era trazido à vida por seu toque poético. Isso foi nos anos 60, antes de computadores existirem. A publicação, então eu era todo feito com máquinas de escrever, câmeras, polaroids. Era como o Google em papel cerca de 35 anos antes do Google. Era idealístico, transbordante, ferramentas limpas, ótimas noções. Stewart e sua equipe colocaram um assunto. Nos anos 70 eu tinha a idade de vocês. Na capa do último assunto havia uma fotografia de uma estrada, do estilo que você poderia estar se fosse aventureiro. Abaixo havia as palavras: fique com fome, fique tolo. Foi a despedida deles ao assinar o livro. Fique com fome, fique tolo. Eu sempre quis isso para mim. E agora com vocês se formando para começar de novo, e agora eu desejo isso a vocês. Fique com fome, fique tolo. Muito obrigado a todos.